Amém. Os irmãos procurem o texto aí em 2 Reis, capítulo 5, versículo 19. 2 Reis, capítulo 5, versículo 19. Uma leitura em 3 versões aqui. Principalmente quando se trata de textos do Novo Testamento, porque a visão de Mateus, Marcos e Lucas, geralmente, apesar de ser a mesma, eles têm um vocabulário um pouco diferente, às vezes tem um detalhe em um evangelho que não está no outro. Então eu gosto de ler sempre em mais de um lugar. Então esse texto aqui eu li ele completo em mais de uma versão, mas nós vamos ler só um versículo, ok? O pastor vai ler aqui junto com a igreja. 2 Reis 5, 19. Eliseu lhe disse: vai em paz. Amém, igreja? A gente só vai usar essa parte do versículo e a parte A, porque como tem um subtítulo, tem uma continuação do versículo aí embaixo. Mas eu também só anotei a primeira parte, né? Então nós temos um complemento aqui. Os irmãos podem sentar, por favor. Se vocês repararam na versão que o pastor leu, já disse quem foi que deu a resposta para alguém, né? Foi Eliseu. O pastor estava falando aqui sobre Eliseu, né? Nós não vamos falar exclusivamente sobre Eliseu. Eu quero fazer um parênteses aqui nesse texto, né? Conforme eu for discorrendo aqui, sobre alguém que estava, de uma certa forma, aprisionado. Mas o texto ele trata da história de Naamã. Quem já ouviu a história de Naamã sabe que é uma história onde o profeta Eliseu tem uma participação ali ativa na vida de Naamã. Mas quem foi Naamã, pastora Beatriz? Quem foi Naamã, pastora Beatriz? Naamã foi um comandante. Claro que pode falar. Foi um comandante de um exército. E o que é um comandante? O que nós podemos entender como comandante? Se nós separarmos a palavra, mandante é aquele que manda. Então, Naamã, ele tinha o poder de mandar ou de comandar. E esse prefixo CO, que é o co, por exemplo, na igreja nós usamos isso. Na igreja, na hierarquia que nós temos ministerial, nós temos alguém que se chama cooperador. Cooperador é aquele que coopera, ou seja, ele trabalha fazendo alguma atividade que é uma operação, ele opera. Só que ele opera de forma coordenada, porque ele coopera. E esse prefixo, então, é porque ele opera junto, ele precisa de alguém para operar. Vocês imaginem que, por exemplo, a palavra operar, ela também está na medicina. Mas o médico não é capaz de operar alguém se não tiver o alguém, que é o paciente, né? O médico não consegue operar sozinho, consegue? Ele precisa de quem? De alguém que esteja doente e que concorde com a operação muitas vezes, né? Então, a operação, seja ela material ou não, ela depende de uma certa concordância entre ambas as partes, entre aquele que opera e aquele que há de ser operado. E aí a pessoa já sabe onde vai chegar, né, pastor? Naamã, ele era tudo isso que nós falamos. Homem de um exército que tinha poderes, mas que para ele operar algum tipo de ação, ele dependia de alguém na hierarquia superior a ele, que é aquele que dava a ordem. Então ele coordenava esse exército, mas essa ordem de coordenação
dependia de um superior, aquele que assina lá o atestado. Vai lá, Naamã, e faça tal obra. E Naamã foi um comandante que mandou, coordenou e trouxe com ele, numa dessas missões em que ele foi, uma jovem. Essa jovem veio como escrava e ela foi trabalhar na casa de Naamã, para a esposa de Naamã. Naamã, ele tinha um problema. Apesar de ele ser muito respeitado, ter a confiança do rei, ele tinha um problema que era um problema que socialmente na época era um problema que colocava a pessoa afastada dos demais. Era um problema que, suponho eu, nem todas as pessoas, e talvez muitos daqueles que eram subordinados a Naamã nem tivessem conhecimento, porque muito provavelmente ele tentava esconder esse problema. Só que essa serva, ela observou esse problema, e mesmo ela em posição de serva, que é a nossa posição, né? Aqui, né? Na terra, ela não se omitiu, ela teve um encorajamento para poder falar com a esposa de Naamã. E ela disse assim: ó, se o meu senhor, que é Naamã, teu esposo, se ele for lá em Israel, de onde eu vim, se ele for lá, ele pode ser curado dessa doença que ele tem. E Naamã tinha sido acometido de lepra, então ele era um leproso. Naamã, ele então, com todo aquele poder, com toda a autoridade que ele tinha um problema, que era essa doença. Ele muito provavelmente tinha um ou mais objetivos. Eu não sei quais eram os objetivos de Naamã, mas eu sei que ele tinha uma necessidade, e a necessidade era a cura. Naamã, ele queria a cura, e através desta necessidade, ele tinha que ter uma ação para que ele pudesse alcançar esta necessidade dele, ou melhor, alcançar a cura. Só que para alcançar isso é necessário alguns pré-requisitos que se tornam um pouco mais para frente de requisitos dele. Então eu trouxe três itens como pré-requisitos básicos para que a gente consiga alcançar a graça. O primeiro requisito, então, que Naamã teve que ter foi a humildade. E por que humildade? Porque sendo Naamã um homem respeitado por seu posicionamento de comando no exército, por sua amizade com o seu rei, ele teve a humildade em dar ouvidos a uma serva, a uma pessoa que veio trazida como prisioneira, que ficou escravizada onde Naamã estava. E Naamã, ele deu ouvidos a ela, ele acreditou naquilo que ela disse, ele obedeceu então aquela informação. E aí o que Naamã faz? Naamã, ele vai lá falar com o rei dele e fala assim: olha, meu senhor, por quê? Eles chamavam os seus reis de senhores, e os servos, que serviam na casa dessas pessoas que tinham uma posição social boa, também chamavam essas pessoas, que eram os seus pseudos patrões, de senhores, ainda que eles não tinham salário, ainda eles estavam ali simplesmente trabalhando em troca da alimentação e da sua vestimenta. Eles se chamavam seus senhores de senhores também, mas não é o Senhor que nós às vezes mencionamos com letra maiúscula, né? Não era o Senhor dos senhores, mas Naamã vai lá ao seu rei e diz assim: meu senhor, aquela serva que trabalha lá na minha casa, ela disse que lá em Israel eu posso alcançar o meu objetivo, que é a minha cura. E aí o que acontece?
o rei diz assim: então, ó, pega aqui algumas moedas de prata, de ouro, 10 trocas de roupa fina, ou seja, não era qualquer roupa, era uma roupa fina, uma roupa que custava e que tinha um valor alto, porque naquela época também não eram todas as pessoas que tinham trocas de roupa, eles não trocavam de roupa como nós trocamos. Leva isso aqui lá para o rei Israel, junto com essa carta que eu vou te dar, para que ele então providencie tua cura. E aí Naamã ajunta a sua comissão, seus soldados, sua cavalaria, pega algumas versões de seu carro, mas provavelmente não era um carro desse que a gente conhece hoje. Talvez fosse uma carroça, mas enfim, era um veículo de transporte que não eram todas as pessoas que tinham. E aí Naamã vai ter com o rei de Israel. Chegando lá, Naamã diz assim, entrega a carta, se apresenta, e aí o rei Israel faz o quê? A história diz que o rei Israel, quando lê aquela carta, ele fica de tal forma indignado que ele rasga suas vestes. Chega ao conhecimento de Eliseu. Eliseu, alguém provavelmente informa para ele: olha, está aqui na nossa cidade, está aqui na nossa terra, um homem que é um general, que é um comandante do exército, e ele está em busca de uma cura. E o rei diz aos seus súditos, à sua comissão, que muito provavelmente isso era uma afronta do rei vizinho, porque quem era ele para conseguir curar alguém da guerra? Ele não tinha essa condição. Mas Eliseu disse assim, mandou alguém ir lá falar com ele e disse assim, ó, fala para ele vir ao meu encontro, para que saiba que aqui em Israel há um profeta de Deus. Disse para Naamã, vir aqui falar comigo, e ele vai alcançar então o objetivo dele. E aí lá vai Naamã, irmãos, todo contente, todo feliz. Agora fui curado. Chega lá Naamã com a sua comissão. Só que quando ele chega próximo a Eliseu, ele não vai encontrar com Naamã. Eliseu chama um dos seus servos também, um dos seus assistentes, e diz assim, ó, vai lá e diz para aquele camarada lá, que é o todo-poderoso ali, chefe do exército, né? Amigo do nosso rei vizinho aí, diz para ele ir lá no Jordão e dar 7 mergulhos. Só isso, 7 mergulhos. Aí lá vai aquele assistente e diz lá para Naamã, olha, o meu senhor Eliseu, profeta, homem de Deus, diz para você ir no Jordão, dar 7 mergulhos e você vai ficar curado. Será que ficou feliz, Naamã, irmãos? Ele não ficou feliz não, ele ficou irritado, hein? Falou, mas poxa vida, vim de longe, cheguei aqui, pensei que ia ser recebido com honras, né? Pensei que o pastor Geis ia me esperar lá na porta, ia lá me buscar, pastor Geis, ó, né? Todo feliz, me cumprimentar, entendeu? Então Naamã esperava que o profeta fosse falar com ele diretamente com ele, não fosse mandar recado, vai lá, recebe ele, desce aí, vamos tomar um café. Mas não, Eliseu não era de bons amigos, não, pastor. Não. Tem essa passagem aí que você citou, mas Eliseu tem outros casos também. Eliseu, ele era homem de Deus, sim, foi homem de Deus, né? Mas ó, vai lá e fala para ele, dá 7 mergulhos. Não quero nem olhar para o cara dele. Não precisa. Tem a outra passagem, né? Que Eliseu manda também o servo dele ir lá e pergunta para a mulher, e aí, tá tudo bem? Tá tudo bem? E aquela mulher diz, sim, tá tudo bem. Eliseu sabia que não estava tudo bem. E Naamã quis voltar. Os servos que estavam com ele disseram assim, ó, mas Naamã, meu senhor, se o profeta tivesse pedido algo difícil, você não faria?
faria? O Senhor não faria para receber a cura? Mas por que você quer voltar? Por que você vai embora? E aí a irmã diz assim, mas não tem o rio tal e o rio tal, porque tinha outros rios. Fala o nome, pastor. Abana e Farfar. Farfar. E Abana. E Abana? Abana e Farfar. Glória a Deus. Aleluia! Aí, Naamã, mas não tem esses rios, Abana e Farfar, onde eu poderia ir lá, dar um mergulho em boas águas e sair de lá curado? Mas vai mandar eu tomar banho logo no Jordão. Aleluia! Eu imagino que se fosse por aqui, ele diria assim, mas não tem ali Bertioga, né? Posso ir lá na praia, dar um mergulho ali, que é melhor. Não. Vai lá no Tietê. Vai tomar um banho lá no Tietê que você vai ser curado. Mas que relação tem a ver, irmãos? A água limpa, né, com aquela água do Jordão, que muito provavelmente não era tão limpa assim, né, a água do Jordão. É que às vezes, irmãos, Deus exige da gente, às vezes, uma determinada obediência para que a gente alcance a graça. E às vezes nós não estamos dispostos a ter essa concordância. Lembra da operação do médico? Para Deus operar, tem que haver concordância. Você tem que aceitar ser operado. Às vezes nós pedimos mudança, às vezes nós pedimos algum tipo de graça, de bênção, e ao nosso ver parece que demora, parece que Deus não quer responder, mas não é isso. É que às vezes, tem uma palavra que eu não quero usar, mas é ela mesmo que vai falar. Às vezes é o sacrifício, né, pastor? Porque o pastor mesmo, Jotiel, às vezes fala, exige de nós, a nossa vida, um pouco de sacrifício para que a gente venha no culto. Eu hoje, antes de chegar aqui, mandei mensagem para a pastora e para o pastor Geis, porque eu estava preocupado que muito provavelmente, talvez pela primeira vez nesse ministério, eu não fosse conseguir chegar no horário antes de começar o culto, porque o trajeto, condução, domingo, chovendo, é complicado. Mas exige um sacrifício da gente para que a gente venha aqui no culto. E às vezes a obediência pode nos parecer um sacrifício, mas Naamã, ele também teve essa segunda característica necessária. A primeira característica, pastora Bia, você que gosta de anotar, e a pastora também, é a humildade. Porque mesmo vindo a informação de uma serva escrava, ele teve a humildade em ouvir, entender que talvez realmente aquele fosse o caminho, aquela fosse a condição necessária para que ele alcançasse a graça. Então, ele também deu ouvido aos servos dele pela segunda vez. Pela segunda vez, pessoas de posição social naquela época inferior à irmã disseram para ele: meu Senhor, mas que custa a vida? 7 mergulhinhos, só mergulhar essa coft já vai sair de lá inteiro. Aí Naamã, irmãos, ele teve a consciência e ele obedeceu o mandato do profeta Eliseu, meio que indignado. A Bíblia não fala qual é o tipo de indignação, né? Ela dá um resumo a esse texto. Mas Naamã, ele obedeceu. Naamã, então, ele vai até o rio Jordão, desculpa. Rio Jordão. Aí, o que acontece? Estou pensando agora no rio Limpinho. Aí não foi lá que ele foi, no Jordão. Ele vai lá no Rio Jordão, então, dar os seus mergulhos. E aí, tem um terceiro, então, pré-requisito para a gente alcançar a graça. Além da humildade e da obediência, pastor Valdir, tem um terceiro pré-requisito, que se torna um requisito de fato, tá? Que é a fé. Não bastava só ele ter a humildade de ouvir a serva, depois de ouvir seus funcionários,
Não bastava a obediência em ir até o Jordão, que não era de águas limpas, mas ele também teve que ter a fé de que aquela ação fosse lhe dar a cura. Então, quando nós colocamos a fé em ação, dentro dessas condições então de humildade, de obediência e de concordância em querer então receber a operação, né? Porque se estamos de uma certa forma doentes em qualquer uma das áreas, nós precisamos concordar, nós precisamos estar de acordo com isso. Quando nós pedimos algo, nós temos que ter então a humildade em reconhecer a nossa necessidade e em que momento que determinada operação vai vir e ter a obediência para esperar, como Eclesiastes fala, capítulo 3, né? Do tempo determinado, que para todas as coisas, então, há um tempo determinado. E nem sempre o nosso tempo é o tempo que Deus determinou para nós, até porque Deus é atemporal. Eu não sei se foi aqui, mas é uma coisa que eu também sempre falo, há muitos anos já, sobre Deus ser atemporal, porque para Deus não tem passado, presente e futuro. Deus é o dono do tempo, Ele é o Senhor do tempo, Ele é o conhecedor, né, do que antes do que nascer. Aí eu fico pensando, né, o pastor João ficou feliz, eu também fiquei muito feliz com os meninos. Imagina o Senhor Deus quando vê os meninos. É verdade, é verdade. Mas não é só os meninos, pastor. Imagina, a pastora Valdirene fala: meu Deus, de novo, chegou domingo, tem que chamar o Robert de novo, chovendo, cara. Mas imagine a felicidade pastora Bia, quando você pega teu violino e alguém fica subindo no teu colo, puxa o arco daqui, o arco daqui. Que é isso, mulher? Imagina a felicidade, Deus, do Espírito Santo. Verdade. Às vezes a gente fica um pouquinho apático, pastor. No culto, não é, pastor? Às vezes a gente fica um pouquinho parado. Mas, irmãos, não tem um culto nessa igreja aqui, ó, que eu tenha visto. Glória a O Espírito Deus. Santo não tenha falado comigo. Meu Deus. Porque, como eu disse para vocês, Aleluia. todas as vezes que eu sou convidado para falar alguma coisa, aqui o pastor ora para que o Espírito Santo pregue. Todas as vezes eu peço para que o Senhor, para que o Espírito Santo fale comigo. Aleluia. Tem bênçãos que nós às vezes esperamos, talvez há algum tempo. Mas eu não sou o profeta Eliseu, pelo contrário, ele era calvo. O pastor falou isso. Calma. Mas, irmãos, aqui os homens de Deus, os preletores, vocês têm a autoridade de Deus Aleluia. para profetizar também cura, libertação, Aleluia. para profetizar que você alcance aquilo que você tem buscado. Meu Deus. Eu não sei se foi no último culto que eu vim aqui ou se foi no penúltimo, mas Deus me mostrou algo aqui Meu Deus. e eu falei lá fora na rua para a pessoa. Eu falei com essa pessoa Jesus. e hoje é a confirmação. Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus. O Senhor me trouxe hoje aqui Meu Deus. também para falar das consequências. A consequência de você ter humildade. Meu Deus. A consequência Manda lá de você ter obediência Joelho me couve, a nova e de você ter fé. Uma das consequências de você ter o arrependimento, como teve Naamã, a conversão e a gratidão. Porque Naamã, irmãos, ele vai agradecer depois o profeta pela graça que ele alcançou. Ele se arrependeu
ele se converteu, irmãos, porque ele chegou lá e falou assim: olha, eu não vou levantar o holocausto a outro Deus, mas que me perdoe o Senhor, porque quando o meu Senhor for prestar honras ou culto, né, no templo de Rimon, eu vou precisar ir com ele. Eita. Porque ele, o meu rei, se apoia no meu braço. Mas que me perdoe o Senhor por essa ação. Às vezes nós estamos em certos lugares que nós nos sujeitamos a algumas coisas por obediência, porque a palavra também diz que temos que ser obedientes às potestades aqui. Nós devemos seguir as leis terrenas. Mas mesmo quando nós fazemos algo que nós sabemos que talvez não fosse aquilo que melhor agradaria o nosso coração e que talvez vá desagradar o coração de Deus, irmãos, ainda assim Deus, Ele nos perdoa quando você tem consciência de que você faz ou fará algo por uma obediência a uma determinação e que você se arrepende. Você ainda alcança a graça. A graça do Senhor, na verdade, é quem nos alcança. Aleluia! Alcança. Aleluia! Então grave esses 3 requisitos, pelo menos. Não precisa gravar arrependimento, conversão, gratidão. É como se cada um deles representasse um mergulho. Então, se Naamã faz o primeiro mergulho, esse primeiro mergulho, ele representa então essa humildade. Aí eu penso em Naamã subindo ali no primeiro mergulho. Ele deve ter ido muito rápido, pastor. Ele não mergulhou uma vez, levantou e esperou para tomar ar. Eu acho que ele já foi 7 mergulhos assim, pastor, para ser rápido, porque ele não estava com muita coragem e muita vontade de mergulhar lá no Jordão. Mas, irmãos, o Senhor, Ele exige que nós façamos esse mergulho em profundidade, mas não é de maneira rápida, é de maneira lenta, nos atentando àquilo que o Espírito Santo tem para falar com nós em cada um dos cultos em que você está, em cada vez que na sua casa você ora, em cada vez que você pede, cada vez que você abre a sua Bíblia para ler. Meu Deus. Aleluia. Coisa linda. Aleluia. Eu não sei se todos vocês pensam como eu penso, mas às vezes eu penso, pastora, toda humildade ainda é pouco, toda gratidão ainda é pouco. Então eu vou pedir aos pastores que orem, né, para que Deus me dê condição de humildade cada vez mais, e de obediência e de fé. Eu quero ter mais humildade, eu quero ser mais obediente, e eu quero ter minha fé fortalecida. Eu também. Glória a Deus. Mas ele não vai orar por mim sozinho, não. Só tem uma pessoa que, se não vir aqui na frente, eu vou chamar pelo nome. Mas você que quer ter humildade mais do que o que você já tem, você quer ter mais obediência, você que quer ter mais fé, e você que já está orando e que quer alcançar a tua graça, mesmo que o Senhor já prometeu, mas que através da tua fé você quer retribuir em gratidão, você vem aqui na frente receber essa oração junto comigo. E é agora, não é depois não. E os pastores vão fazer essa oração. Eu agradeço ao Senhor pela oportunidade